Olá, terceira série. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou a professora Rebeca Borges e hoje nós vamos estar aí aprendendo um pouco sobre o nosso capítulo 23. Então, vem comigo, vou espelhar o nosso material. Já está aparecendo aí para vocês, galera. O nosso capítulo 23, onde o tema é Nova Mudança de Paradigma, o pensamento de Marx. Então, ele está falando aí de modificações de paradigmas, modificações de padrões, como que esse novo padrão, esse novo paradigma vai surgir, tá? E hoje a gente vai falar aí dentro da perspectiva de quê? De quem? De Marx, tá, galera? Então, vamos lá. Botei aqui pra gente, nesse primeiro slide, algumas informações biográficas dele, né? Como seu nome, como foi ali a data da sua idade, quando ele veio a falecer. Então, botei pra gente, né? Karl Marx veio a nascer em 1818 e veio a falecer em 1883. Então, nós estamos falando aí de contexto de século XIX. É nesse contexto que ele vai estar inserido. Tá? Botei aqui pra gente. Ele nasceu na Alemanha, era de família de origem judaica, estudou direito na Universidade de Bonn e doutorou-se em filosofia na Universidade de Berlim, com uma tese sobre a diferença entre as filosofias da natureza de Demócrito e de Epicuro, filósofos materialistas da antiguidade. Em Berlim, entrou em contato com os discípulos de Hegel, conhecidos como jovens hegelianos. Em 1844, foi para Paris, onde conheceu Frederick Engels, seu amigo e colaborador de toda a sua vida. Por problemas políticos, teve de se transferir de Paris para Bruxelas. Em 1847, fundou com Engels o Partido, ou Liga Comunista, cujo programa publicara em 1848 o Manifesto do Partido Comunista. Perseguido, exilou-se em Londres, onde viveu o resto de sua vida escrevendo na biblioteca do Museu Britânico, tendo em 1864 participado da organização da Primeira Internacional dos Trabalhadores. Então, aqui nesse primeiro momento, nós já podemos trazer para a gente, além de todos esses detalhes aí de alguns fatos importantes que aconteceram aí na vida de Marx, que auxiliaram na sua construção enquanto pensador, ele está vivendo aí dentro desse contexto o quê? De século XIX. A gente fala de revolução industrial, a gente fala aí dessas indústrias, da vivência desses indivíduos nas indústrias, e com base nisso, a gente vai entender algo como se desenvolveu alguns conceitos de Marx a partir dessa perspectiva que ele conseguiu ter tão de perto, tá? Seguindo, galera. Ele era esse senhor simpático aqui ao lado. Seguindo, eu coloquei aqui para gente que Marx nós não podemos colocá-lo apenas dentro, né, desse papel de filósofo, né? Ele foi muito além disso, né? Eu botei aqui, Marx não foi estritamente um filósofo, embora tenha uma obra filosófica importante. Sua filosofia, bem como suas ideias revolucionárias, foram forças teóricas e políticas fundamentais do século XX. Seguindo, historiador, cientista político, sociólogo, economista, jornalista, ativista político e revolucionário, além de filósofo, Marx via sua obra superando os limites estritos e os rumos tradicionais da filosofia teórica moderna. Então, aqui o que eu estou querendo mostrar para vocês é que nós não podemos colocá-lo apenas como filósofo, mas perceber as suas muitas faces enquanto pensador. Tá, galera? Isso é muito importante para que a gente entenda Marx e alguma de suas obras. E tendo em mente sempre que um filósofo, qual o papel de um filósofo? Ele pega a teoria que um filósofo anterior criou, produziu, cria uma crítica dentro da sua perspectiva dessa teoria que ele está ali observando ou criticando
Enfim, então esse é o papel do filósofo. É falar do que o filósofo anterior a ele fez, produziu, criticar. E é isso que eu estou colocando ali para vocês, né? Ele vai ver a sua obra superar os limites dados aí pela filosofia moderna. Quando a gente estuda sobre a filosofia moderna, a gente percebe que tudo ainda está onde? No campo das ideias, né? A gente vai ver Descartes, vamos ver Francis Bacon e tantos outros empiristas e racionalistas, né? Francis Bacon, David Hume, John Locke, todos esses caras estão falando aí dentro da perspectiva o quê? Das ideias, trabalhando ali com metodologia de produção de conhecimento. Posteriormente, nós falamos também sobre Kant. Vem Kant aí trazendo a sua proposta de síntese kantiana, buscando superar esse embate, né, entre empirismo, entre racionalismo e empirismo. Depois, nós vemos Hegel trazendo aí algumas superações, porém, ainda restringe-se ao campo das ideias. E aí que nós vamos ver Marx trazendo um up, né, um diferencial para a gente, tá? Vamos lá, então. Como a gente falou que ele, enquanto pensador, tem muitas faces, em história, vamos ver quais algumas de suas obras que vão se sobressair. Em história, destaca-se o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Em economia, seus trabalhos mais influentes foram os Manuscritos Econômicos Filosóficos, de 1844, A Crítica da Economia Política e O Capital, uma das obras mais célebres e influentes do período moderno. Como jornalista, escreveu em diversos periódicos e revistas socialistas e revolucionárias durante toda a sua vida. Em filosofia, suas principais obras foram A Sagrada Família, em que critica os hegelianos e sua filosofia especulativa, A Ideologia Alemã e A Miséria da Filosofia. Seguindo, vamos aí um pouco a esse ponto, né, que eu já estava falando para vocês, dessa construção de uma crítica moderna. Marx pode ser visto como um filósofo crítico que procura radicalizar ainda mais o projeto de crítica da modernidade. Assim como Hegel criticou Kant por não considerá-lo suficientemente crítico, Marx igualmente criticará Hegel por não considerá-lo tão pouco suficientemente crítico. A crítica de Marx a Hegel e aos hegelianos diz respeito fundamentalmente a seu idealismo. E aqui deixei bem descrito para vocês o que eu estava explicando anteriormente, galera. Hegel se via ali, né? Ele construiu uma crítica a esses filósofos anteriores a ele, né? Dentro desse contexto aí de modernidade, como eu estava falando com vocês, de racionalistas, empiristas, depois a perspectiva kantiana. Mas o ponto é que Marx leva para além essa crítica, né? E ele vai dizer, coloquei aqui para vocês, né? Ele vai criticar Hegel por não considerá-lo tão pouco suficientemente crítico. Faltou algo, né? E o ponto é exatamente esse aqui, a questão do idealismo, discussões muito no campo das ideias ainda, tá? Então esse aí vai ser o grande diferencial que Marx está chamando a atenção. A interpretação hegeliana do processo histórico e da formação da consciência restringe-se ao plano das ideias e representações, do saber e da cultura, não levando em conta as bases materiais da sociedade em que este saber e esta cultura são produzidos e em que a consciência individual é formada. Por isso, esse exame crítico não é suficientemente radical, não chegando a examinar as causas últimas, os pressupostos mais fundamentais que, para Marx, estão aonde? Nas relações materiais. Tudo bem? Então, enquanto Hegel vai entender ali o homem como fruto do seu tempo, ele vai ainda residir o seu ponto de reflexão no campo das ideias e vai ignorar um ponto que é importantíssimo na perspectiva de Marx, que são que as relações materiais e o quanto elas influenciam na formação da consciência do indivíduo, tá? E posteriormente, né, em toda uma consciência coletiva. Seguindo.
Marx diz que seu objetivo é inverter o homem de Hegel, que tem os pés na terra e a cabeça nas nuvens, mostrando que sua cabeça, suas ideias são determinadas pela terra, ou seja, pelas condições materiais de sua vida. A consciência, que é considerada livre e autodeterminada, passa a ser vista como condicionada pelo trabalho. E aí nós vamos ver, então, que para analisar aonde se dá essas relações materiais, o trabalho vai ser importantíssimo. Essas relações vão se dar a partir do trabalho, tá? E é ali que ele vai estar focando a sua ideia, e é mais um ponto onde ele está dirigindo aí as suas críticas a Hegel, tá? Vamos seguir, galera. Vamos lá. Conceitos importantíssimos, tá? Que estão aí sendo apresentados no nosso material didático. Trouxe também algumas citações extras para gente poder aqui discutir juntos. Seguindo, como eu falei, a questão central da análise de Marx se encontra onde? No trabalho. No processo de trabalho, não só a natureza é alterada, mas o próprio homem que trabalha, não havendo assim uma essência humana física. Desculpa, pessoal, fixa. A história é a verdadeira história natural do homem, diz Marx. Então, conforme as relações de trabalho vão se alterando, ele coloca aqui para gente, né, que a essência humana também o quê? Se transforma, se constrói. Tenham atenção a isso. Seguindo, outro conceito muito importante em Marx vai ser esse conceito de materialismo histórico, que vai observar como que as relações que são construídas dentro desse ambiente do trabalho devem ser analisadas a partir das bases, o quê? Materiais. E aí eu coloquei aqui para vocês o conceito, né, que o materialismo histórico pretende ser uma teoria científica da história. Ele busca compreender a história dos seres humanos em sociedade a partir das condições materiais. Marx analisa, então, os diferentes estágios caracterizados através da noção de relações de produção que levaram a humanidade desde a sociedade primitiva, passando pela sociedade escravocrata, pela sociedade feudal e até a sociedade burguesa de sua época, como as condições materiais se davam dentro dessas diferentes sociedades, inseridas em tempos históricos também diferentes, tá? Seguindo, ainda dentro desse ponto de conceitos importantes, um outro conceito que vai ser importante aí para Marx, né, vai ser o conceito de ideologia, tá? E aí eu botei aqui para gente, a ideologia é uma visão distorcida, é o mascaramento da realidade, de uma realidade opressora que faz com que seu caráter negativo seja ocultado, tornando-se assim mais aceitável e vindo a ter uma justificativa aparente. Aqui a gente pode também trazer uma reflexão, né? O quanto as desigualdades, apesar de estarem sendo tão naturalizadas no dia a dia, elas não são naturais, elas são relações artificiais, elas são construções humanas, tá? E dentro dessa perspectiva de que de que isso é criado, de que essas divergências sociais foram criadas, são fruto de relações artificiais, né? Como elas se constroem, como elas se naturalizam a partir desse conceito de ideologia, que consegue ocultar o caráter negativo de uma ideia, tá? Botei aqui pra gente, então, a ideologia é, assim, uma forma de dominação, gerando uma falsa consciência que se produz através de mecanismos pelos quais se objetificam certas representações, as da classe dominante, como sendo a verdadeira realidade. Tudo isso produzindo uma aparente legitimação das condições existentes numa determinada sociedade e em um período histórico determinado. Então, a partir da ideologia, cria-se essa ideia de algo sendo naturalizado, mas devemos
estar atentos, porque a ideologia faz o uso das ideologias, das suas construções, servem para a manipulação, para a manutenção de quem? Das classes dominantes no poder. E enquanto isso, as desigualdades vão também o quê? Sendo mantidas. Tá? Então, a ideologia, coloquei aqui pra gente, né? Uma forma de dominação. Gera-se uma consciência, uma falsa consciência. E por isso que a gente vê aqui Marx criticando Hegel, porque ele está vendo como a consciência se constrói, né, nesse campo das ideias, a sua discussão, ignorando pontos importantíssimos que estão dentro dessa questão aí das bases materiais. Lembrando, estamos aprendendo aqui o que o autor, como filósofo, pensava, né? Concebia essas ideias. Seguindo, produz-se com isso uma forma de alienação da consciência humana, de sua situação real de existência, as relações de produção. Essas consciências que estão sendo produzidas a partir dessa ideologia, que estão formando essas falsas consciências, têm a sua visão o quê? Embaçada. Então, nós temos o quê? Um processo de alienação desses indivíduos, um processo de alienação dessas classes que não são aí as dominantes, tá bom? Coloquei aqui para a gente 2 citações que fala, diz Marx, a crítica não retira as flores imaginárias que cobrem as algemas para que os homens as suportem sem fantasias nem consolo, mas para que se libertem e colham a flor viva. Nós vemos Hegel fazendo constatações sobre a realidade. Marx não propõe apenas isso, que a gente apenas venha constatar, mas que venhamos entender essas ideologias, venhamos reconhecer o processo de alienação para o quê? Transformar a realidade. Há esse chamado, né, a uma transformação. Uma outra citação que eu botei, que diz, e no manifesto do Partido Comunista, em lugar da velha sociedade burguesa, com suas classes e seus antagonismos de classe, teremos uma associação na qual o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. 2 citações aí para a gente explanar um pouco o que nós estávamos falando. E coloquei aqui para a gente a transformação da sociedade seria possível pela via da revolução. Então, mais uma vez, a gente não está dentro desse pensamento apenas observando o processo de alienação, a construção das ideologias pela classe dominante, mas percebendo que a partir dessa constatação nós podemos transformar a realidade, alterá-la. E essa alteração seria por qual via? Via da revolução. Seguindo. Ainda dentro dos conceitos importantes. Em que consiste aí essa dialética marxista? Estuda-se o fato, mais a contradição e o novo fato. Isso gera o processo histórico. A dialética em Marx permite compreender a história em seu movimento. Cada etapa é vista como algo transitório, que pode ser transformado pela ação humana. O que difere da concepção hegeliana é que a dialética era um instrumento de comprovação da realidade. Já em Marx, a dialética leva à possibilidade de negar essa realidade e de poder transformá-la, como nós estávamos falando no slide anterior. Lembrando que Hegel também traz essa ideia de dialética, né? A dialética hegeliana, que nós falamos sobre a tese, a antítese, a síntese, esse processo de afirmação, contradição e a formação de uma nova ideia que surge aí desse embate desses 2 primeiros pontos, né? Então, Marx também se baseia nisso, mas traz um diferencial que eu coloquei aqui para vocês no 3º ponto. Seguindo. Forças produtivas é tudo o que permite a produção, ferramentas, máquinas e relações entre os proprietários e os que têm a força de trabalho. Quem são os capitalistas? Detentores do capital, proprietários dos meios de produção e que formam a classe dominante. Tá? Então, quem vai estar aí formando essa ideologia que nós falamos? Qual consciência vai ser a que vai estar ali se alienando? Tá? Então,
Prestem atenção aí nesses conceitos. O proletário são os despossuídos que vendem a mão de obra aos capitalistas em troca de salário. Então, em troca de salário, estão tendo a sua mão de obra vendida. Eles não são os donos dos meios de produção, eles são os despossuídos. Mais um conceito importante, a mais-valia. Os trabalhadores, ao venderem sua força de trabalho para as indústrias, não recebem inseridos no cálculo de seus salários o valor correspondente à maior parte dos lucros, que vai para quem? Essa maior parte dos lucros? Para os capitalistas, para esses donos dos meios de produção, pertencentes à classe dominante. São os donos de meios de produção que ficam com a maior parte desses lucros, mesmo que ali eles não estejam realmente inseridos dentro daquele processo de trabalho, mas por serem os donos dos meios de produção, se colocam ali como os participantes da maior parte dos lucros. Por isso que a gente vai ver os salários estando ligados, né, por exemplo, ao valor de subsistência, né, o necessário para a sobrevivência, tá, pessoal? E é isso, galera. Nós tivemos aí um resumo, uma aula sobre, uma videoaula, né, sobre o nosso capítulo 23, sobre Karl Marx, tá, galera? Prestem atenção nesses conceitos, não se esqueçam. Nós falamos sobre o contexto que ele viveu, alguns pontos importantes da sua biografia, suas principais obras, seus principais conceitos. Tá tudo no nosso material didático também, tá, galera? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.